Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Encontro no Brasileirão 2025, 10ª rodada de líder contra vice-líder. O líder com 4 pontos de vantagem, uma gordura que o permitia jogar mais tranquilo, porque a derrota não iria tirar a liderança. E isso realmente valeu a pena. O líder Palmeiras, com a gordura, não venceu o Flamengo mais uma vez. Já está virando um tabu. Eu não me lembro, sinceramente, quando foi a última vez que o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Ó, já faz tempo. A torcida do Palmeiras deve estar muito incomodada com essa sequência que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo. E desde que começou esse parelhamento de Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras vem levando uma certa desvantagem. E leva mais uma vez. Palmeiras 0, Flamengo 2, Flamengo encurta a diferença. Agora a diferença do líder Palmeiras para o Flamengo segundo colocado é de apenas um ponto. E por que o Flamengo segundo colocado? Porque o terceiro colocado, mesmo que vença a partida, que no caso é o Cruzeiro, não consegue pegar o Flamengo, que vai ficar com um ponto também atrás do Flamengo, já que o Flamengo tinha essa vantagem de um ponto em relação ao terceiro colocado. Então, Palmeiras 0, Flamengo 2. A gente vai falar se foi bom jogo, se não foi bom jogo, o placar como foi, o que aconteceu no jogo. Mas eu te digo, mostraram os dois times, na minha opinião, boas coisas, principalmente em relação ao sistema defensivo. Os ataques deixaram a desejar. Tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, os ataques deixaram a desejar e a gente vai falar sobre isso. Justo o placar? Sim. Eu não sei se foi justo o placar, mas a vitória do Flamengo foi. E aí, você vai falar por quê? Bom, o Palmeiras teve um pênalti a seu favor, não converteu. O Flamengo teve um pênalti a seu favor, converteu. Ah, o pênalti em cima do Rascaeta foi. é, 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 não foi pênalti. Bom, o do Varela também eu não sei se foi. Porque, na minha opinião, o Varela estava fora da área. Então, coisas muito parecidas. Mas o que determinou a vitória de um ou a derrota do outro foi exatamente o pênalti. Os dois times tiveram pênalti e não converteram. Ficando mais forte. Tô gostando. Tô gostando. Ele já tá participando do vídeo, cara. O meu ventilador, daqui a pouco eu vou botar ele aqui em cima, que ele vai dar também a sua opinião. Cada dia que passa ele fica mais forte. Tô gostando dele. Bom, então o que determinou a vitória de um e a derrota de outro foi o pênalti. O Flamengo fez e o Palmeiras não. O segundo gol do Flamengo já foi consequência de mudanças. E aí o Palmeiras botou 7 atacantes, ficou com 3 lá atrás, tomou um contra-ataque e tomou gol. Então o segundo gol foi consequência do que aconteceu no jogo. Mas o que determinou foram os pênaltis. Ah, obviamente o árbitro também teve ali a sua cagalhopança, como sempre, não existe nenhum jogo aqui no Brasil que o árbitro não consiga cagar alguma coisa. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Palmeiras, meu amigo torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que esse frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E agora o YouTube disponibilizou o Hypar. É mais uma maneira de você ajudar o canal que você gosta a crescer. E onde é que você encontra esse Hypar?
não valeu. Quando você curtir, vai abrir uma tela escrito Hypar. 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 Você clica também no Hypar, que você vai dar pontos para o vídeo que você está assistindo. Então, além de curtir, dê a sua hypada. Você hypando, você vai estar dando pontos para esse vídeo e ajudando o canal a crescer. Além do mais, o hypar você pode fazer isso 3 vezes durante 7 dias. Ou seja, o mesmo vídeo você pode hypar 3 vezes, dar pontuação 3 vezes para o mesmo vídeo durante 7 dias. Então, não deixe de curtir, compartilhar e hypar os vídeos quando aparecer essa janelinha para você. Então vamos lá, cara. Vamos aqui de cara olhar logo a classificação, que não tem muito o que falar. O Palmeiras continua líder com 22 pontos. E o Flamengo o Flamengo continua segundo colocado, agora com 21 pontos, apenas um ponto do Palmeiras. A diferença era de 4. O Flamengo venceu, caiu para 1. Então, líder e vice-líder continua a mesma coisa. Palmeiras e Flamengo. A diferença agora é que a diferença agora é apenas de um ponto. Na próxima rodada, e será o último jogo de Palmeiras e Flamengo antes do Mundial, tá? Será o último jogo de Palmeiras e Flamengo antes do Mundial, porque a 12ª rodada, a princípio, pelo que está aqui na tabela, é Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras não vão jogar. Então, a última partida de Palmeiras e Flamengo é na próxima rodada, ou seja, no próximo final de semana. Rodada número 11, teremos o Palmeiras jogando fora de casa contra o Cruzeiro, que é o terceiro colocado nesse momento, e o Flamengo jogando em casa contra o Fortaleza. Então, o Flamengo se despede da sua torcida antes do Mundial em casa e o Palmeiras se despede da sua torcida fora de casa contra o Cruzeiro. E no Palmeiras tem, né, o último jogo do Estevão. Né? O último jogo do Estevão para sua torcida foi esse jogo, né, contra o Flamengo, porque o próximo é contra o Cruzeiro. Né? Então, não vai ter. O Palmeiras tem pela Libertadores, deixa eu dar uma olhada aqui, se o jogo do Palmeiras pela Libertadores é em casa ou fora de casa, só para me ter uma noção aqui. Não, o Palmeiras joga em casa, então não. A despedida do Estevão, do time do Palmeiras, é pela Libertadores neste meio de semana contra o Sporting Cristal. Mas pelo Brasileiro foi o último jogo. Tá? Pelo Brasileiro foi o último jogo. Tem mais um jogo contra o Sport Cristal pela Libertadores e depois a torcida do Palmeiras não vê mais o Estevão com a camisa do Palmeiras no Allianz Parque. Só no jogo contra o Cruzeiro, lá em Minas, e depois só pela TV, quando for o Mundial. Bom, o jogo. Cara, primeiro tempo o Palmeiras foi melhor. O primeiro tempo do Palmeiras foi melhor. O primeiro tempo do Flamengo, o que funcionou foi o sistema defensivo. O sistema defensivo do Flamengo, monstruoso hoje. Monstruoso. Durante o jogo, teve um momento que o sistema defensivo do Flamengo era Danilo, Léo Ortiz. Cara, o Léo Ortiz dominando a bola, ele é melhor que 90% dos atacantes. O Léo Ortiz dominando bola, ele é melhor do que 90% dos atacantes. Os atacantes, a maioria é caneleiro. Para dominar uma bola, irmão, é quase que um parto. Tem que bater tambor para o cara conseguir dominar uma bola. Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. O sistema defensivo do Flamengo ficou assim, em determinado momento do jogo, no segundo tempo. Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandre. Porra, eu acho que é disparado o melhor do país. Juntando os 4. Ah, mas o Danilo tá mais velho, o Alexandre tá mais velho. Irmão, o Estevão ficou no bolso do Alexandre. O Estevão não conseguiu jogar. O Estevão não conseguiu jogar. Então, os ataques não produziram. O ataque
do Palmeiras ainda produziu um pouquinho mais do que o do Flamengo. O do Flamengo, irmão, o Cebolinha não conseguiu dominar a bola. O Cebolinha era um cone. Você coloca um cone parado ali, o cone ia fazer mais do que o Cebolinha. O Cebolinha não fez absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele atrapalhou. O Bruno Henrique, arrego, irmão. Pelo amor de Deus. Então, no primeiro tempo, Cebolinha e Bruno Henrique eram menos dois. Menos dois. Você dá até para entender não começar com Pedro. Dá até para entender. O campo é sintético, bate mais, força mais um pouquinho. Mas, irmão, para botar o Cebolinha e o Bruno Henrique para eles não fazerem absolutamente nada, era melhor ter botado o Pedro. Né? Eu, particularmente, iniciaria com o Pedro. Eu, particularmente, iniciaria com o Pedro. Eu acho que o Pedro ia conseguir segurar a bola lá na frente. O Bruno Henrique não fez nada. O Cebolinha muito menos, o tanto que o Cebolinha saiu no intervalo. Né? Sei que o Flamengo está sentindo muito a falta do Plata. Você que não gostava muito do Plata, você está vendo agora que o Plata faz muita falta. É por isso que o Felipe Luiz gosta do Plata. O Plata faz muita. O Plata não faz pouca falta, não. O Plata faz muita falta ao Flamengo. Muita, 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 muita. Só ele não jogando para você ter a certeza da falta que esse cara faz. E obviamente, né? O Flamengo sem o Pulgar, sem o Alan também, né? Que é um reserva ali imediato, o Flamengo sentiu. O Flamengo sentiu. E ainda teve o Gerson saindo do jogo. Então, o Flamengo com muitos desfalques. Já o Palmeiras, não. O Palmeiras estava bem completo. O Flamengo estava com muitos desfalques. Mas quem estava ali conseguiu jogar. Então, o setor defensivo do Flamengo funcionou. Como o setor defensivo do Palmeiras funcionou também. No primeiro tempo, como eu falei, o ataque do Flamengo, 0-0. O Arrascaeta, coitado, correndo de um lado para o outro. O Arrascaeta fisicamente está muito bem, só que ele estava sozinho no ataque. Sozinho no ataque. Então, ele não conseguia fazer muita coisa. Então, o Flamengo se defendeu bem. E o Palmeiras conseguiu atacar um pouco, mas mesmo assim, como o sistema defensivo do Flamengo estava muito bem, o ataque do Palmeiras acabou não aparecendo muito. Porque se você pegar o primeiro tempo, o que aconteceu no primeiro tempo de chances, teve o pênalti, um chute do Palmeiras e no final do jogo, um lance do Flamengo com o Cebolinha, só. As defesas levaram muita vantagem. E quando eu estou falando de defesa, o sistema defensivo levou muita vantagem. Só que o do Palmeiras estava facilitado, porque o Cebolinha era um zero à esquerda e o Bruno Henrique era outro. E o Bruno Henrique é arrego, cara. O cara já com 30 e poucos anos. O Bruno Henrique, por 2 lances, ele abandonou a jogada para cavar falta. O Bruno Henrique, em 2 lances, ele abandonou a jogada para cavar falta. Porra, arrego, né? Pelo amor de Deus. Então, o primeiro tempo o Palmeiras melhor. O pênalti, na minha opinião, o Varela estava fora da área. Bateu no braço? Tava. E aí eu vou te dizer por quê. Apareceram 3 imagens. Só que uma imagem estava muito claro que ele estava fora da área. Tiraram essa imagem. Ficou nítido que eles tiraram essa imagem e só ficaram mostrando 2 imagens para o árbitro. Porque a terceira imagem era muito nítida que ele estava fora. Então o VAR tirou essa imagem. E ficaram 2 imagens. E essas 2 imagens realmente não dava para saber se estava fora ou dentro. Mas a terceira imagem dava para ver. Era uma imagem que estava pelo outro lado. Que dava para ver nitidamente que ele estava muito fora da área. Só que, estranhamente, ou propositalmente, maldosamente, tiraram essa imagem e ficou só as 2 que eram inconclusivas. E aí o árbitro foi lá, deu pênalti, foi batido, o Rossi foi lá e defendeu. Então o Palmeiras teve a sua chance de fazer o gol quando era melhor do que o Flamengo. O Flamengo não conseguia construir, o Palmeiras começou com muita pressão, né? O Flamengo sem posse de bola, não conseguindo sair. O Palmeiras começou melhor e depois, obviamente, deu uma diminuída. O Flamengo conseguiu encaixar ali, conseguiu tocar a bola. Mas o ataque não fazendo nada, porra, não tem time que aguente, né?
O Flamengo tentava, o ataque não fazia nada, a bola voltava. Então, primeiro tempo, o Palmeiras não faz o gol, o Rossi defende o pênalti e o Palmeiras termina um pouco melhor. Vai para o segundo tempo. Realmente o Michael tá esquisito, cara. O Michael entrou no lugar do Cebolinha, melhorou o time. O Felipe Luiz, no intervalo, arrumou a marcação do Flamengo. O Flamengo voltou melhor. O Michael, apesar de não ter feito um grande jogo, mas foi melhor do que é, é, o Cebolinha. Agora teve um lance do Michael, o Pedro já estava em campo, que o Pedro dá um carrinho para tirar a bola. O Michael está ajeitando a chuteira. Ele não vai na bola. Cara, é uma pena, cara. É uma pena. Eu gosto muito do Michael. Acho que ele vai ajudar demais o Flamengo. Já é um jogador experiente. Mas estranho, cara. Eu não sei o que está acontecendo com o Michael. Eu, particularmente, não venderia o Michael. Não venderia. Continuaria com o Michael, a não ser que contrate um cara muito acima da média. Mas quem é um cara muito acima da média que você vai contratar para ali? Tem algum jogador? Não sei. Quem que vai contratar? Não sei. Mas eu não venderia o Michael se não tivesse ninguém. Só se contratar alguém. Mas tem que ser um cara acima da média. Para ser mais ou menos, deixa o Michael, minha opinião. Mas o Michael realmente está estranho. Mas ele entrou muito melhor do que o Cebolinha. Apesar que para entrar no lugar do Cebolinha, até eu entraria e faria mais do que ele. O Cebolinha não fez absolutamente nada. Estou falando desse jogo. E o Michael já colocou fogo. E teve um detalhe. O Felipe Luiz entendeu o jogo, arrumou no vestiário e o Flamengo dominou o Palmeiras no início do segundo tempo. O Flamengo conseguiu encontrar espaços que não tinha no primeiro tempo. E o Palmeiras se perdeu. E o Flamengo melhorou, o Flamengo foi superior. Como o Palmeiras foi superior no primeiro tempo, ali nos 20 primeiros minutos, o Flamengo foi superior nos 20 primeiros minutos. E aí o Flamengo faz o gol, tem o gol de pênalti. Então, até o pênalti, o Flamengo era superior. Muito superior? Não, mas era superior. E o Michael entrou melhor do que o Cebolinha e o Flamengo conseguiu jogar. E aí teve o pênalti. A reclamação do Palmeiras é procede. Por quê? Porque no primeiro tempo teve um empurrão do Alexandre no jogador do Palmeiras. Teve um empurrão dentro da área. O árbitro não deu nada, por entender que talvez não tivesse força para dar pênalti. Porém, o pênalti tem o braço nítido, o jogador do Palmeiras, mas eu também não sei se aquele braço era para derrubar. O Arrascaeta abandonou a jogada para cavar o pênalti. Ele abandonou a jogada. Ele ia chegar na bola, não ia chegar na bola, o zagueiro ia conseguir chegar primeiro, a gente não sabe. A impressão que se dá é que o Arrascaeta entendeu que não conseguiria chegar na bola, aproveitou que o braço do Murilo estava na sua barriga, ele se jogou. E o árbitro, acho que para compensar a cagada que ele fez no primeiro tempo do pênalti, que provavelmente ele viu depois todas as imagens, ele viu que estava fora da área, acho que ele tentou dar uma compensada, minha opinião. E aí, quem diz que foi pênalti, não sei se está fora da razão, quem diz que não foi, o pênalti era discutível. Eu vou dar a minha opinião. Eu não marcaria o pênalti. Tá? Eu não marcaria o pênalti. Mas eu entendo que teve o braço. Eu só não sei se esse braço foi suficiente para ele cair. Mas teve o braço. Tá? Então, eu não vou crucificar o árbitro. Agora, teve um empurrão do jogador do Flamengo no primeiro tempo que ele não deu nada. Então, entendeu? É complicado. É bem complicado. E aí o Arrascaeta bateu muito bem, muito bem. O Everton nem pulou. Quando o Everton dobra o joelho para um lado, o Arrascaeta bate do outro. E não bate no canto, não. Ele só deslocou e fez 1-0. A partir desse 1-0, o jogo muda completamente por quê? O Flamengo era melhor, tá? Só que o jogo muda completamente por quê? Porque o Palmeiras vai para frente. O Palmeiras fica com 7 atacantes, pô. Vai todo para dentro, pô.
E aí o Flamengo tem que fazer algumas mudanças, né? Porque o Gerson saiu, e aí o Flamengo já tinha o Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre. Aí depois ainda entrou com Ayrton Lucas para fazer uma dobradinha de lateral com Alexandre. O Varela foi para o meio. O Varela jogou bola no meio campo. O Varela jogou bola no meio campo. Gostei muito do Varela no meio campo. Não sabia que ele jogaria no meio campo. Ele já jogou, acho que contra o Botafogo. Mas hoje ele foi muito bem. Até porque ele teve mais espaço. E aí, o Flamengo conseguiu se segurar. A defesa já estava muito bem. O Estevão não estava conseguindo jogar. O Vitor Roque também não viu a cor da bola. Os zagueiros do Flamengo colocaram os atacantes do Palmeiras no bolso, como a defesa do Palmeiras colocou os atacantes do Flamengo no bolso, as defesas levaram vantagem. E aí saiu o segundo gol do Flamengo com Ayrton Lucas, mas aí o Palmeiras estava com 7 atacantes e 3 zagueiros. E 3 ali atrás. E aí, uma batida de lateral, o time do Palmeiras estava todo na frente. O lateral era do Flamengo, o time do Palmeiras estava todo na frente. Não entendi nada. O Flamengo toca ali no contra-ataque rápido. O Ayrton Lucas na cara do gol faz 2-0 e depois consegue segurar o jogo. Então o Flamengo foi efetivo nas oportunidades que teve. E o Palmeiras, por isso, foi justo o placar. E aí a gente pega aqui, o Palmeiras deu 13 chutes, o Flamengo deu 7. O Palmeiras chutou 3 vezes em direção ao gol, o Flamengo também. Posse de bola meio a meio, 50 para cada lado. Precisão nos passes. O Palmeiras acertou um pouquinho mais de passe. O Flamengo ficou ali 79%, 80%. O Palmeiras 82%. Faltas, o Flamengo fez um pouco mais de faltas. Fez 18. Cartões amarelos, o Flamengo tomou 2. O Palmeiras tomou 4. Impedimentos, apenas um. Do Flamengo, do Palmeiras 2. Escanteios 3-3. Os números muito parelhos ali. A diferença foi em relação ao chute. Né, que o Palmeiras chutou 13 vezes, o Flamengo chutou 7. Mas muitos dos chutes do Palmeiras não foram em direção ao gol. Em direção ao gol foi apenas 3. Igual do Flamengo. Então o Palmeiras estou muito para fora da área. Então o que definiu o placar foi a precisão nas chances que tiveram. E as principais chances foram os 2 pênaltis, onde o Palmeiras não converteu e o Flamengo converteu. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.